Eu olho daqui de cima e vejo uma igreja que tem um potencial tremendo. Deus nos deu esse lugar, enquanto estivermos aqui, ele é nosso. Um espaço grande, que precisa de ser cheio de pessoas. Por mais de... Desde 2001, quando nós compramos o nosso templo, nós temos falado e as pessoas não têm entendido, mas eu creio que nesse avivamento, finalmente, as pessoas vão entender. Eu vi isso na quarta-feira. O avivamento que Deus quer mandar para a nossa igreja vai além da língua portuguesa. Deus quer que essa igreja se levante para ganhar pessoas de outras etnias. Eu creio que Deus quer levantar essa igreja para ganhar americanos, mexicanos, hispanos, filipinos. Deus não nos deu um salão tão grande simplesmente para ganhar brasileiros. Eu não digo simplesmente no sentido pejorativo. Eu disse o seguinte, eu creio que Deus trouxe a gente para ser de bênção, para ser cabeça, para ser bênção para esta nação. Eu creio que Deus está levantando a igreja Mensagem de Paz para ser parte do que Deus quer fazer. Há promessas, há profecias que Deus fez para nós, e as profecias dizem o seguinte, que Deus vai levantar essa igreja para ganhar muitas almas para o Senhor aí fora. Que faremos, irmãos? Tem que ser um avivamento que vai trazer um amor tremendo pelos perdidos, um amor tremendo por missões. Há uma comunidade brasileira de mais de 10 mil que não conhece a Jesus nessa cidade. Há mais de 7 milhões de pessoas que falam inglês e que vivem nessa cidade, que precisam de Jesus. O avivamento que Deus vai trazer tem que ser um avivamento que vai queimar em nós amor pelos perdidos. Amor pelas almas aí fora, que você não vai conseguir ficar calado, você vai compartilhar Jesus. Você vai falar de Jesus, você vai trazer para o pequeno grupo, você vai trazer para a igreja, você vai falar de Jesus, você não vai conseguir se conter, porque a palavra de Deus está no seu coração e ela vai trazer bênção para as vidas ao seu redor. Culto de missões tem que ser um dos melhores cultos da nossa igreja. Primeiro domingo do mês é o dia em que eu vou abençoar os missionários, homens e mulheres que estão em Moçambique, na Angola, na China, pregando o evangelho. Eu vou lá orar por eles, eu vou contribuir para que a obra de Deus seja financiada em volta do mundo. O avivamento primeiro tem que trazer em nós um amor tremendo pelos perdidos. Quando o maior avivamento aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, e nos nossos dias o maior avivamento se deu na rua Azusa, as pessoas recebiam o Espírito Santo e iam para as ruas pregar o Evangelho. Primeiro tipo de avivamento que nós queremos é um avivamento que trará amor pelos perdidos. Segundo, e receberei o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês, é para vossos filhos, é para os que estão longe, para os que estão perto, para todos que o Senhor chamar. Segunda característica de avivamento que nós queremos é um avivamento em que vai ter o dom do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e dons espirituais. Nós estamos buscando um avivamento em que cada crente, diz Atos 2,4, todos foram cheios do Espírito Santo. Um avivamento que Deus quer trazer para a igreja não é somente para 5 ou 6, nós temos mais de 350 membros inscritos no hall de membro dessa igreja. A minha oração é que todos eles sejam cheios do Espírito Santo, todos eles sejam batizados com o Espírito Santo, todos eles sejam falando em línguas, que tenham os dons do Espírito Santo. Esse é avivamento. Quando eu cheguei essa manhã, não foi necessário que eu entrasse na sala de oração para dizer, igreja, vamos orar. Havia já um grupo lá orando, o fogo já estava pegando. É isso que Deus quer. Deus quer que o avivamento seja tal, que as pessoas possam queimar, independente da presença do pastor ou de um líder, porque o chama está no nosso coração. O avivamento que Deus quer trazer para a nossa igreja é um avivamento que vai trazer batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo sendo manifestos na nossa igreja. Terceiro, diz a palavra de Deus que faremos, irmãos, e perseveravam. Preste atenção. O avivamento que eu quero é um avivamento duradouro. Pastor Milson me perguntou, pastor Fernando, que tipo de avivamento teremos? Eu disse,
Um avivamento sadio, que vai durar. Sábado retrasado eu estava num casamento da filha do pastor Eugênio. Eu estive vendo uma pessoa que foi membro da nossa igreja nos anos de 99, 2000, 2001. Não menciono o nome, espero que ninguém tente descobrir quem eu estou falando, mas o meu coração doeu em ver a condição dessa pessoa, separado, sem felicidade, sem alegria. Perguntei a ele se ele estava numa igreja, ele disse que sim, mas não estava frequentemente naquela igreja. E eu olhava para ele e disse assim: Senhor, eu me lembro quando ele estava no altar, ministrando no altar. Que tipo de avivamento foi esse? O avivamento que eu quero que Deus vai mandar sobre a nossa igreja é um avivamento que vai levar você 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, até a volta de Jesus. É um avivamento que vai trazer mudança na nossa vida permanente. Que faremos, irmãos? Pastor Fernando, que tipo de avivamento a gente quer? Eu não quero avivamento que seja fogo de palha, avivamento que só queima embaixo de emoção, mas eu quero um avivamento que vai durar até a volta de Jesus. Pastor, isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Permanecer é difícil e até o fim é difícil. Mas com a ajuda de Deus, esse é o meu trabalho, pastorear você. Eu quero ver você subindo e glorificando ao Senhor Jesus. Um avivamento que vai trazer perseverança, permanência. A Bíblia diz que existem 6 tipos de matérias que podemos construir a nossa vida, o nosso avivamento: palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata e ouro. Madeira, palha e feno queima rapidamente, mas para de queimar. Prata, pedra preciosa e ouro, quanto mais queima, melhor fica. É esse tipo de avivamento que nós queremos. Que tipo de perseverança, pastor? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Preste atenção, por favor, que eu vou falar uma coisa que eu quero que todo mundo entenda. Quando Deus quer falar ao seu corpo, à igreja, Ele fala aos seus anjos. Os anjos são os líderes da igreja. No corpo de Cristo, há líderes que Deus colocou no corpo de Cristo. São os líderes da igreja universal. Profetas, homens e mulheres de Deus. Na igreja local, Deus coloca líderes. Nós, na nossa igreja, temos os pastores da igreja, pastoras. Pastor Fernando, pastora Tereza, são os líderes dessa igreja. Quando Deus fala conosco, então, Ele fala através de nós. Essa é a forma que Ele faz. Porque é importante que a palavra de Deus saia do púlpito de forma saudável. Por isso que a nossa responsabilidade é grande. E é por isso que nós precisamos da cobertura espiritual em oração. E quando nós erramos, nós precisamos que Deus nos corrija. A Bíblia diz que Ele tem nas suas mãos as estrelas e anda no meio dos castiçais de ouro. Ele diz que as estrelas são os pastores, os castiçais de ouro são a igreja. Então, às vezes, nós, na nossa ânsia de levar a igreja a um lugar, e o nosso trabalho não é fácil, Deus é minha testemunha, Ele sabe o que eu falo do meu coração. Se eu e Tereza pudéssemos escolher qualquer outra coisa para fazer, nós não seríamos pastores. É difícil demais. É muito difícil. E hoje nós honramos a Cristiane por uma razão. Porque ser esposa de pastor não é fácil. Cristiane dirige ali a igreja em Concord, juntamente com seu esposo. E o pastor Milson recebe muito mais elogios do que a sua esposa. Mas ela está ali atrás, ajudando, guardando. Da mesma forma, as outras esposas de pastores, no caso da igreja Mensagem de Paz, a pastora Tereza e eu. E às vezes as pessoas não entendem aonde nós queremos levar a igreja. E as pessoas, em vez de orarem por nós, às vezes ficam chateadas, ficam indiferentes. E às vezes, se não pode ficar indiferente com o pastor, a esposa do pastor é como um para-raio. A indiferença vai para ela. Porque as pessoas sabem que se toca na nossa esposa, está tocando na gente. E a forma mais fácil de nos tocar é através da nossa esposa.